Olá, tudo bem com você? Que bom que você escolheu estar aqui, porque vamos nos aproximar mais de Deus, vamos ler a Sua palavra, vamos refletir, analisar e crescer espiritualmente. E que bom que você escolheu estar aqui justamente para fazermos isso. Antes de tudo, pessoal, vamos levar a nossa mente, o nosso espírito ao Senhor para que Ele possa abençoar esse momento. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento. Vamos refletir em um tema muito importante, o porquê acreditamos no que acreditamos, se estamos de fato no lugar correto. Eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que está me ouvindo agora nesse momento, que todos, essa pessoa que está me ouvindo, possa com certeza ser abraçado e o teu Espírito possa estar entre nós e possamos crescer em Ti, em graça, em fé, em conhecimento e estarmos preparados para que o Senhor volte. Abençoe esse momento agora, Senhor, essa mensagem que possa ser usado e também que o Espírito Santo possa sondar os corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bem, hoje o tema é muito importante. Vamos refletir justamente as nossas crenças. Muitas mentiras, muitos enganos estão espalhados por aí. É muito comum se ouvir dizer por aí que cada um tem a sua verdade. E infelizmente esse é um engano comum de Satanás. Esse é um engano comum do inimigo. E por que que nós devemos acreditar de fato na verdade? E se realmente de fato estamos na religião correta, estamos na denominação correta? Se o que acreditamos é de fato verdade, vamos analisar tudo isso. Bem, basicamente eu sou adventista de berço e quando menino eu nunca refleti sobre isso. Para mim, na minha cabeça não existe essa vasta variedade de conhecimento, esta vasta variedade de denominações, doutrinas que talvez igrejas pregam, outros lugares pregam, outros países pregam, né? E na minha mente existia só uma igreja, existia só uma verdade, uma só compreensão, e não existia, como eu disse, essas várias denominações. Talvez no mundo eu imaginava que Deus era o único ser adorado e que não existia, por exemplo, religiões pagãs. Eu não imaginava isso numa mente de menino, né? E crescendo um pouco, é, indo os anos ali, eu sempre estudei em colégio adventista, né? Sempre frequentei a igreja adventista, então realmente eu nunca parei para analisar. Eu sempre achei que ali fosse o meu lugar, só existia aquela verdade e todos acreditavam nisso. Mas basicamente eu percebi que essa não era a realidade, infelizmente, do mundo. E nós percebemos ao redor que com colegas, professores, colegas de trabalho, quem sabe amigos, e sempre pessoas ao nosso redor que cada um pensa diferente. Cada um tem uma denominação diferente, outras pessoas acreditam de certa forma. A mesma Bíblia, a mesma verdade é apresentada de maneiras completamente diferentes. E eu comecei a me questionar, pensando, por que será que essas pessoas, por que será que essas denominações, por que será que certos países pensam de uma forma, pensam de formas variadas e diferentes e por que que existe tanta variação, por que que existe tanta incerteza, assim, por assim dizer, né? Será que eu tenho a verdade? Será que eu, como adventista do sétimo dia, tenho a verdade? Será que a verdade não está ali? Ou será que a verdade não está aqui ou acolá? Quem sabe? Bem, é justamente isso que vamos ver. Vamos analisar isso então. Você que é adventista, você tem convicção que você está na igreja verdadeira? Eu tenho convicção que eu estou na igreja verdadeira. E eu vou te falar por quê. Olha, vamos pensar agora basicamente no começo, nos primórdios, né? E eu quero animar você. Eu quero animar, fortalecer você com essa convicção que você de fato está na igreja verdadeira. Por quê? Não somente porque você está aqui vendo um culto espiritual, porque você está se conectando com Deus, mas porque de fato você acredita na verdade, de fato você acredita nas doutrinas verdadeiras. Você tem luz especial. Deus derramou luz especial sobre essa igreja. E vamos aprender justamente sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia, as nossas Bíblias, no capítulo 12 do livro de Gênesis, do versículo 1, a partir do versículo 1, o chamado de Abraão.
vamos entender um pouquinho aqui esse chamado de Abraão. Veja só. Gênesis no capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a casa que eu te mostrarei. E vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha só. Abraão foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus para que assim ele fosse uma bênção, ele fosse um representante. Mas olha só, Abraão, ele foi chamado para um propósito especial. Ele vivia em um contexto pagão. A verdade, a imagem de Deus havia se apagado daqueles povos. Ali a idolatria estava crescendo muito. Culto a outros deuses estavam crescendo, estava basicamente se tornando parte da cultura. Então Deus levanta Abraão, Deus institui Abraão para que ele fosse um representante da verdade. Era necessário que Deus escolhesse alguém para que conservasse a lei, conservasse a verdade, conservasse o culto ao verdadeiro Deus. E assim Deus levantou Abraão para que ele fosse uma bênção, para que ele representasse a verdade, representasse a lei e representasse a Cristo para outros povos e nações. E assim como Deus levantou Abraão, ele levantou também os adventistas para que representassem e testemunhassem a verdade, o espírito verdadeiro, as doutrinas verdadeiras e o testemunho e caráter de Cristo. Deus derramou luz especial sobre essa igreja, e um povo, ele deu luz especial para essa igreja e para um povo, para que assim, através desse povo, fosse abençoado outras terras, outros povos, outras nações, e a luz do céu fosse difundida para outras pessoas. Mas de onde vem toda essa convicção? E por que a gente realmente deve ter essa convicção? Basicamente, é simples, a gente está em um lugar aqui, propositalmente. Eu vim aqui no Centro White, que é basicamente o museu da nossa igreja, o museu da história da nossa igreja. Aqui a gente vê os pioneiros, alguns pioneiros aqui nacionais. Ali do outro lado também tem os pioneiros mundiais. Aqui a gente tem a história da igreja, né? E é justamente nesse lugar, propositalmente, eu quero te mostrar o porquê que essa de fato é a igreja verdadeira. Olha só, essa igreja foi instituída em um momento tenso no mundo espiritual, em um momento em que forças espirituais estavam agindo, uma época de cumprimentos proféticos. Nossa igreja não nasceu na mente de alguém, alguém no sentido de... Nossa igreja não nasceu de alguém que estava querendo revolucionar, nossa igreja não nasceu por um grupo seleto de pessoas, assim, um grupo, por assim dizer, né, uma panelinha. Nossa igreja não nasceu assim. Nossa igreja nasceu não por vontade de homens, mas por vontade de Deus e unicamente de Deus. E olha só, basicamente anjos estavam trabalhando nessa época tensa espiritualmente, que é basicamente lá nos anos de 1800, 1750, 1900, épocas de cumprimentos proféticos. Anjos estavam trabalhando para disseminar, anjos do céu, a verdade, e espíritos malignos, o engano, a mentira, para a perdição das pessoas. E o que deveria acontecer? Bem, diversas profecias tiveram justamente o seu cumprimento nessa época. Eu vou dar um exemplo para vocês. A profecia de Daniel sobre a queda do papado aconteceu justamente nessa época. Aconteceu em 1798. E o que mais aconteceu? Aconteceu a purificação do santuário, aconteceu escurecimento do sol, a queda das estrelas, como Cristo havia previsto para o fim dos tempos, né? E olha só, em 1750, eu vou listar alguns acontecimentos. Aconteceu o terrível terremoto de Lisboa, que devastou e deixou a cidade em ruínas. Devastou, evento cataclísmico ali, né? 1780, o sol perdeu seu brilho e a lua estava com uma aparência de sangue. E é justamente em profecias que Cristo havia prefigurado, que Cristo havia profetizado,
que está lá em Mateus no capítulo 24. Em 1798, o Papa Pio VI foi aprisionado pelos exércitos de Napoleão Bonaparte e assim foi derrubado o poder do papado, foi a ferida mortal no papado. Em 1833 aconteceu a maior chuva de meteoros que todos já ouviram, que já existiu. Então esses cumprimentos proféticos apontavam sim para o tempo do fim. E todos eles se cumpriram. A profecia de Daniel, as profecias que o próprio Cristo determinou em Mateus, no capítulo 24, no versículo 29, olha só o que está escrito nessa passagem. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, meu querido, veja só, não duvide, através dessas profecias que sim foram cumpridas, que de fato estamos no tempo do fim. Não duvide, nós estamos no tempo do fim e estamos a momentos, estamos a acontecimentos do grande retorno do nosso Mestre, o grande retorno de Jesus, a volta de Jesus. Estamos muito próximos da volta de Jesus, então não duvide em nenhum momento, meu amigo, que nós estamos próximos. Mas olha só, para tudo isso que aconteça, nós precisamos justamente nos prepararmos e receber o Espírito Santo. Mas aqui eu quero te chamar a atenção para um aspecto. Eu quero te chamar a atenção para alguns tópicos, levando em consideração aquilo que a gente leu, aquilo que a gente está refletindo. Bem, todos esses acontecimentos impressionaram a mente das pessoas. Deixaram as pessoas perplexas, atônitas, inseguras. O que está acontecendo? Esses acontecimentos de fato são relacionados ao tempo do fim? Tudo isso que está escrito em Apocalipse, está escrito em Mateus, em Daniel, nas profecias, são em relação ao tempo do fim? E muitos passaram a esquadrinhar a Bíblia, muitos passaram a estudar veementemente a Bíblia, e se tudo aquilo realmente correspondia ao cumprimento profético. E justamente nessa época de tensões espirituais que surge Miller, o primeiro pioneiro da igreja. Miller entra nesse contexto. Um homem dedicado na palavra do Senhor. Um homem que não se contentava em saber meia parte da verdade. Ele estudava e estudava até que tivesse uma compreensão completamente... Uma compreensão completa do seu significado. Então, ele lia... Começou a partir do Gênesis 1, lia, e quando ele não compreendia alguma coisa, ele estudava, ele verificava através de outras passagens, e ele não avançava um único verso se ele não tivesse uma compreensão clara de tudo aquilo. E assim, ele foi indo, até chegar nas profecias de Daniel. E, estudando as profecias, ele chegou à parte da profecia da purificação do santuário depois das 2.300 tardes e manhãs. Ele concluiu, analisando ali com a purificação do santuário, que aquilo, entre aspas, se referia ao retorno de Cristo. Ele olhou a purificação do santuário como sendo a purificação da terra, e a purificação da terra, e Jesus voltaria e a gente iria para o céu. Então, ele interpretou como sendo a volta de Jesus. E não muito longe de acontecer, porque ele viu ali, ele correlacionou que depois de 2.300 tardes e manhãs, com o decreto de Artaxerxes, no ano de 457 a.C., e passando ali através da história, cairia justamente em mais ou menos 1843. E 1843, 1844, por essa época. E ele viu que basicamente faltaria alguns anos, pouquíssimos anos, talvez 2 décadas de quando ele estudou. Então, atônito e muito feliz, ele anunciou essa boa nova para sua família. Ele anunciou essa coisa maravilhosa, a volta de Jesus está acontecendo em alguns anos. Só que ele não se sentia seguro, digno, confiante de espalhar essa mensagem ao mundo. Mas ele falou com sua família e sua esposa e seus filhos insistiram para que ele falasse, mas ele não se sentia digno, ele estava relutante ali. Então ele fez uma promessa para com o Senhor, ele fez um compromisso. Ele pensou o seguinte: um fazendeiro de 50 anos, quem iria me chamar para pregar essa mensagem? Então realmente era muito improvável. Então ele fez um compromisso com o Senhor. Senhor,
se alguém me chamar para pregar, eu vou pregar. E ali ele fez esse compromisso, ele se sentiu aliviado, porque isso era muito improvável que acontecesse, né? Então, menos de 30 minutos depois, a campainha toca e o seu sobrinho Irving Guilford bate a campainha, né? E ele fala assim, tio Miller, o senhor está sendo convidado para pregar ali em uma igrejinha ali em Dresden, lá nos Estados Unidos, em Dresden, e apresentar aqui essas profecias que você tem estudado, as coisas que você tem estudado. Ele ficou assustado e correu para o bosque. E ele ficou bravo. Em vez de se sentir feliz com a resposta de Deus, ele se sentiu bravo. Não, ele brigou com o Senhor. Só que naquele bosque que ele entrou, que tinha ao lado de sua casa, ele entrou apenas um fazendeiro e saiu como um grande pregador. E assim, ano após ano, ele foi pregando, pregando e pregando e levantando pessoas. E ele foi o prefigurante desse movimento de reavivamento e de volta, o movimento do Advento, que é um movimento millerita. E nesse movimento, a partir dali, ele começou a pregar, até 1844 ele pregou cerca de 3.200 vezes por todos os Estados Unidos, em especial a costa nordeste dos Estados Unidos. Então, a gente dá para ver que realmente foi um movimento conduzido pelo Espírito Santo. E ali, como a gente consegue ver, dentro desse grupo de reavivamento, dentro desse grupo de volta de Jesus, dessa mensagem da volta de Jesus, se converteram e se juntaram nesse movimento de pregação. José Bates, Josué Himes, Tiago White e Ellen White. Obviamente, dentro do movimento adventista, tiveram muitos pioneiros. Com certeza eu gostaria de falar sobre Andrews, gostaria de falar sobre Urias Smith, Hiram Edson, né? Que inclusive tem aqui nas nossas fotos, né? Tem aqui nos nossos quadros. Mas vamos nos ater especialmente nessa mensagem. Por que tudo isso foi orientado por Deus? Como nós sabemos, Jesus infelizmente não voltou. Então veja só, multidões se prepararam, multidões ficaram em pé no dia 22 de outubro de 1844, que era basicamente o dia que Jesus, através das profecias, ia voltar. Multidões colocaram em pé e infelizmente Jesus não voltou. Infelizmente o acontecimento tão esperado não aconteceu. E agora, muitos perderam a fé. Muitos apostataram, muitos saíram da igreja, muitos pararam de ler a Bíblia. Só que ainda assim tinha aquelas pessoas que se apegaram ao Senhor de todo o coração, de todas as suas forças. Não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita. E continuaram estudando a Bíblia para que pudessem obter mais compreensão. Para que pudessem obter mais luz sobre isso. Talvez eles pudessem estar enganados em relação à profecia. E realmente estavam. O tempo passou, 22 de outubro chegou e nada aconteceu, horas se passaram, e a terrível realidade era que Jesus realmente não tinha voltado. Posteriormente, Jesus revelou aos seus servos o que essa purificação do santuário realmente significava, para aqueles que permaneceram firmes na fé, aqueles que buscaram mais luz. Em uma visão, Hiram Edson recebeu uma visão enquanto ele estava caminhando num campo de milho que havia na frente de sua casa, e ali, olhando para o céu, ele teve uma visão e ele contemplou Cristo em seu ministério de intercessão no santuário celestial e percebeu que Cristo havia passado do santo para o santíssimo para fazer a purificação, intercessão e expiação dos nossos pecados. Então tudo aquilo, a volta de Jesus, que era para ter acontecido, na verdade a compreensão havia sido equivocada. Aquilo simbolizava a passagem de Cristo do santo para o santíssimo para purificar, interceder e fazer expiação pelos nossos pecados no santuário celestial. Porque assim como havia um santuário terrestre lá no Antigo Testamento, há também um santuário celestial. E assim, iluminando os nossos primeiros pioneiros, Deus conduziu o seu povo para o avanço e fortalecimento do movimento adventista.
levantou líderes competentes, levantou líderes espirituais, levantou ministérios, casas publicadoras para o avanço dessa obra. Deus levantou uma profetisa para que guiasse o seu povo, a igreja, na verdade, Ellen White, sim, uma jovem de 17 anos. E olha só, ela foi basicamente levantada como profeta momentos depois, em dezembro do mesmo ano do grande desapontamento, para justamente guiar a igreja, na verdade, guiar aquele povo que estava desiludido com a volta de Jesus, que não havia acontecido, para guiar o seu povo, na verdade. Então, Deus levantou essa mulher, essa grande profetisa, levantou líderes espirituais completamente competentes, dedicados, leitores da Bíblia, estudiosos. Esse foi o começo da nossa igreja. Líderes completamente dedicados, devotos a Deus. Não pessoas pela metade, entregues pela metade, mas completamente dedicadas ao Senhor. E infelizmente, há quem duvide do ministério profético de Ellen White, colocando à prova os seus escritos, a sua inspiração, dizendo que ela supostamente contradiz as escrituras, dizendo que basicamente ela se considera acima da Bíblia, ou que nós, adventistas, só usamos os textos dela para nos refletir enquanto a verdade. A gente só, por exemplo, nos acusam, nós adventistas, que basicamente a gente só vê Ellen White para nos basear a verdade, não a Bíblia, mas completamente, isso são mentiras, isso são enganos, isso são difamações. Há críticos que até próprios colegas de Ellen White, colegas de trabalho de Ellen White, que falavam que ela, em suas crises de esquizofrenia, tinha essas supostas visões. Então ela tinha crises mentais e ela tinha essas visões. Que coisa... Eu não tenho nem palavras aqui, realmente. Realmente é uma cegueira espiritual mesmo. Deus, em seu amor, sua misericórdia, levantou essa profetisa para amoravelmente nos guiar enquanto a verdade, né? Mas em resposta a tudo isso, em resposta a todas essas críticas, eu acho muito difícil acreditar que o Senhor realmente não a tenha levantado, sendo que no mesmo período da história surgiu o Espiritismo, no mesmo período da história aconteceu a Revolução Francesa, com cumprimentos cósmicos, se levantou outros profetas de outras religiões que sim, contradizem a Bíblia. Ellen White em nenhum momento contradiz a Bíblia. Outros profetas de outras religiões cristãs, que também supostamente se tiveram origem nos momentos de Ellen White ali, contradizem as escrituras, dizendo sobre o domingo, que o domingo é o dia sagrado, o domingo é o dia do Senhor, que é completamente contra a Bíblia. Então Ellen White apoia de fato a Bíblia. Então Deus guia o seu povo na verdade e levanta sim Ellen White para nos orientar e instruir. Deus levantou uma jovem que tinha 17 anos e revelou coisas extraordinárias. Como que uma jovem de 17 anos pode revelar e escrever coisas tão lindas, coisas tão verdadeiras, coisas tão puras, coisas tão santas, coisas que nos orientam na verdade? Na verdade, então, é impossível para qualquer jovem fazer isso, ter escrito coisas com tanta mansidão, com tanto amor, as verdades celestiais que estão escritas na Bíblia com tanta precisão, destrinchando a Bíblia e nos explicando. Isso é amor. Mas há aqueles que dizem, né? Mas tudo isso eu já posso encontrar na Bíblia, tudo que Ellen White escreveu eu posso encontrar na Bíblia. De fato, realmente, só que Ellen White declara que a Bíblia é a luz maior. E os seus testemunhos, o que ela escreveu, é uma luz menor que conduz para a luz maior. E é verdade que muitas vezes a gente não compreende o que está escrito nessas escrituras. E Ellen White justamente nos ajuda e nos orienta para o seu real significado, para que a gente possa entender os significados da Bíblia. E tudo isso levando em conta que 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: jamais qualquer profecia foi dada pela mera vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amós, no capítulo 3, diz o seguinte: certamente o Senhor soberano não fará alguma coisa sem ter antes revelado seus planos aos seus servos, os profetas. Então aqui, todos os profetas, toda profecia, toda orientação divina
foi dada por Deus para orientar o seu povo, e não foi dada pela mera vontade humana, mas homens movidos pelo Espírito Santo. E Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado suas verdades aos profetas. Então, dessa forma, Ellen White veio para instruir e guiar o seu povo na verdade. E é por isso que Ellen White e os líderes que Deus instituiu, o Adventismo, é tão atacado. Por quê? Porque Satanás tem raiva dessa igreja e sabe que nós possuímos luz especial do céu. Nesse momento nessa época de 1800, em que a igreja foi instituída, muitas coisas aconteceram, como a gente viu, o espiritismo, outros profetas, justamente para enganar. Anjos do céu estavam trabalhando em prol da verdade, em prol do estabelecimento de um povo, e anjos do mal estavam empenhados para estabelecer a mentira, o engano, para que assim as pessoas fossem enganadas. Quer um exemplo disso? A visão, por exemplo, do grande conflito, que a gente fala bastante do grande conflito, né? Vamos refletir nessa história. O que aconteceu nessa história do grande conflito? Ellen White estava em Ohio, nos Estados Unidos, em 1858, com seu marido visitando alguns familiares e resolvendo algumas questões particulares. E ela estava em um funeral de um pequeno bebê que havia falecido de alguns familiares. E Tiago estava dando suas considerações, estava pregando, dando suas condolências para as famílias. E Ellen White também foi chamada para que ela fosse dar suas considerações em relação a isso, palavras de conforto. E ela, de repente, foi tomada em visão. E essa visão durou cerca de 2 horas. E ali, ela parou em visão, o povo contemplou ali, realmente testemunhou que Ellen White é uma profetisa do Senhor, testemunhou o Senhor, mostrando essa visão para ela, né? E ali todos tiveram a sua reunião ali, depois de 2 horas ela retomou a consciência, e ali ela teve que voltar para Battle Creek, de trem. E ela estava com seu marido, Tiago White, e Tiago estava curioso. O que você viu, querida, em sua visão? O que você contemplou em sua visão? E ali, Ellen White estava basicamente explicando para Tiago White o que estava acontecendo ali, o que ela tinha visto em sua visão. Só que ninguém sabia, Tiago White não sabia, Ellen White não sabia que havia outro viajante, um viajante invisível, um viajante não pagante. E esse viajante não pagante, esse viajante invisível, era o próprio Satanás, ouvindo atentamente o que Ellen White estava dizendo ao seu marido, as verdades que Deus havia revelado para ela. E ouvindo aquilo, Satanás estremeceu e ficou determinado que aquelas verdades não deveriam ir para frente, que aquelas verdades do grande conflito não poderiam chegar a conhecimento das pessoas. E Ellen White, chegando ao seu destino, foi para a casa de uma amiga, a irmã Palmer, e lá ela foi atacada por uma grande e severa paralisia. Foi o próprio inimigo tentando matá-la. O próprio Satanás tentando enforcá-la, de certa forma acabar com a vida dela, para que ela não espalhasse, não escrevesse essas verdades. Essas verdades basicamente contêm a série Conflito. Os patriarcas e profetas, os desejados das nações, profetas e reis, em especial verdades contidas no livro O Grande Conflito. Satanás estava determinado que ela não poderia escrever nada daquilo para que essa verdade não fosse levada para frente. E ela ficou tão debilitada, o inimigo atacou tanto ela, que ela basicamente escrevia meia hora e parava por 3 dias, porque dificuldades físicas, dificuldades de cansaço, assim, ela não estava em condições para escrever. Então, realmente você vê como essa visão, essas verdades, a luz do céu que o Senhor entregou para Ellen White para que orientasse e guiasse o povo na verdade, foi atacada e é atacada pelas trevas, é atacada pelo mal, para que essas verdades, a verdade do adventismo, a verdade do povo adventista, não chegue no ouvido das pessoas. Essa visão quase custou a vida de Ellen White. E por isso, nós que temos esse conhecimento, essa luz do céu, os livros que nós temos, o conhecimento, a luz que Deus deu através de sua serva, nós devemos fazer bom uso dessas verdades. Nós devemos fazer bom uso e espalhar essas verdades para as outras pessoas. E essas verdades, como foi dito,
estão contidas na série Conflito, em especial no livro Grande Conflito. E é interessante notar que é justamente esse livro que vai ser espalhado como folhas de outono no Impacto e Esperança de 2023 e 2024. Então imagina só, o cenário mundial, é justamente por isso que o cenário mundial está tão conturbado, está com essas incertezas, essas guerras, essa nova ordem mundial, por exemplo, essas incertezas, guerras e tantas outras coisas, é justamente por causa disso, porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. O inimigo sabe que os enganos que ele está fazendo, que ele está empenhado para enganar as pessoas, pouco tempo ele tem para que isso, para que avance essa obra de engano dele. Então é justamente por isso que todo esse cenário mundial está conturbado. Porque está próximo. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele está empenhado com todas as forças pelo engano, para a perdição das pessoas. Muitas coisas aqui, obviamente, eu gostaria de explicar um pouquinho mais sobre os nossos pioneiros, a história da igreja, o porquê de tudo, mas eu quero justamente que você tenha essa lição no seu coração. Você deve ter convicção que você está no lugar correto. Na igreja certa, você tem a luz do céu, você tem a verdade. Uma igreja que Deus derramou luz especial. Nós temos a verdade especial e justamente vai acontecer no fim dos tempos, e por isso que você deve se firmar e se preparar. E certo dia eu estava conversando com o ancião da igreja em uma programação maravilhosa da igreja, e eu pensei o seguinte: nossa igreja é completa basicamente. Nós temos clube de desbravadores, aventureiros, ministério para atender todas e qualquer necessidades da igreja. Todas as necessidades que você imaginar, nossa igreja tem. Liderança totalmente organizada através da associação geral, das divisões, das uniões, das associações, as igrejas, casas publicadoras, canais de TV, rádio. Então, eu vejo realmente que Deus tem abençoado esse povo com uma luz especial. Deus ergueu essa igreja. Deus levantou essa igreja, e não foi simplesmente homens que levantaram essa igreja, mas sim a vontade do Senhor. E refletindo sobre isso, certa vez, um pastor, não muito tempo atrás, um pastor adventista, estava perplexo, um pouco atônito também, estava refletindo em muitos retornos de seus irmãos, né, irmão de outras igrejas que estavam frequentando a igreja adventista, e todos eles diziam algo interessante. Eles diziam o seguinte: pastor, eu sou de tal igreja, mas eu não acredito nessa gritaria e nessa confusão que dizem que é a manifestação do Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Pastor, eu sou de tal igreja, mas eu não acredito no domingo como sendo o dia do Senhor. A palavra de Deus é clara, é o sábado. Pastor, eu sou de tal igreja, mas eu não me sinto confortável lá, porque o louvor é mais parecido com um show do que uma adoração ao Senhor. E nossa igreja, nosso movimento adventista, justamente tem luz sobre isso, para que a gente entregue um louvor verdadeiro ao Senhor. Para que a gente possa entregar a nossa vida e a gente tem luz especial e conforme a palavra de Deus. Ela não contradiz a Bíblia. O adventismo está completamente conforme às palavras do Senhor, às orientações e às doutrinas da Bíblia. Então o inimigo está realmente tendo a vitória sobre essas igrejas. O inimigo está tendo realmente a vitória sobre outras denominações, consequentemente sobre os seus membros também, enquanto a palavra de Deus continua estando fechada, enquanto a palavra de Deus continua fechada, enquanto as pessoas só querem ouvir o que é bom para si mesmo e não a vontade de Deus, enquanto elas não gostam de ouvir orientações e repreensões e abandono de pecado, enquanto Satanás está tendo vitória sobre essas igrejas, enquanto a doutrina dessas igrejas continua contradizendo as palavras das Escrituras. Então, haverá um momento na história em que realmente o anjo do Senhor dirá: sai dela, povo meu, saia da Babilônia. Apocalipse 18, no capítulo 4. Caiu a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai dela para que você também não faça parte dos seus flagelos, para que você também não faça parte das pragas, para que você não seja destruído com a Babilônia. Saia dela. Enquanto outras igrejas,
Outras denominações continuam contradizendo a Bíblia, continuam fazendo coisas segundo a vontade dos homens, misturadas com costumes dos homens e não costumes de Deus. Satanás está tendo vitória sobre essas igrejas, enganando as pessoas e, consequentemente, distraindo elas para a perdição delas. E se você não sair dessas igrejas, você também será destruído com suas pragas, você também será destruído com os seus enganos. Sai dela, povo meu, é a orientação do anjo do Apocalipse, é a orientação do anjo do Senhor. As doutrinas vão te enganar. As igrejas estão padronizadas no gostos mundanos e elas vão te destruir. Então sai dela. Sai dela. Eu tenho ovelhas de todos os apriscos, como diz Cristo, como diz o Senhor. Eu tenho ovelhas de todos os apriscos, mas convém que um dia todas elas sejam reunidas em um só povo, em um só rebanho, sobre o cuidado do pastor. Mas se a palavra de Deus é uma só, por que existem tantas religiões? Por que será que existem tantas variações? É justamente uma estratégia para confundir as pessoas, deixarem elas perplexas, cegas, inseguras e enganadas. Assim como aconteceu antigamente. No período de Ellen White e o surgimento do Adventismo, também surgiu o Espiritismo, surgiu outros profetas, surgiram outras coisas justamente para enganar e confundir o que é verdade ou não. Santos anjos estavam trabalhando pela verdade e o inimigo estava trabalhando em prol da mentira, para confundir. Então, amigo, eu quero fazer um convite, um apelo para você hoje. Tenha convicção, tenha certeza que você está na igreja verdadeira. Se baseie na Bíblia. Olhe as doutrinas e veja se há alguma dissonância, veja se há alguma discordância com as nossas doutrinas. Veja se Ellen White, por exemplo, escreveu alguma coisa que discorda da Bíblia. Veja só, é só analisar. Baseie-se na Bíblia. Olhe a estrutura da igreja, por exemplo, também, os ministérios, o nosso culto, o louvor ao Senhor, e veja se não é uma igreja especial que foi derramada a luz do céu. Veja que se não temos a verdade, se não é uma igreja reverente ao Senhor, se não é uma igreja que tem a luz do céu, a verdade, uma igreja que não tem organização, amor e fraternidade. Então, quando você for questionado, quando você for perguntado sobre isso, saiba e tenha convicção e fale, você é adventista, eu sou adventista. Por quê? Porque ela é uma igreja bíblica. E porque ela foi erguida não pela vontade do ser humano, mas pela vontade do Senhor. Amém? Nesse momento eu quero fazer uma oração por você, eu quero fazer uma oração por nós. Nós estamos nos momentos finais dessa terra. Os acontecimentos, todas essas profecias demonstram que nós realmente veremos o nosso Senhor e não está muito longe para isso acontecer. Então, eu quero fazer justamente um convite para você e vamos orar nesse momento, para que a gente tenha firme fé, convicção no Senhor, consagração, para juntos estarmos prontos como um só povo, um só rebanho, para saudar o nosso grande mestre e que a gente esteja preparado para esse grande dia. Amém? Vamos orar? Querido Pai, eterno Deus, muito obrigado por esse dia, essa tarde, essa noite, não sei o momento que essa pessoa que está me ouvindo está ouvindo esse sermão, essa mensagem, mas Senhor, eu quero pedir bênção especial sobre as pessoas, sobre nós, sobre esse povo. Senhor, queremos estar preparados, Senhor, para a Tua volta. Queremos estar preparados, Senhor, para o grande dia que o Senhor virá nos resgatar e vamos morar eternamente com o Senhor. Nos mantém preparados, Senhor. Nos mantém puros, santos, irrepreensíveis, Pai, para esse grande dia. Senhor, como adventistas, Pai, não queremos ter vergonha daquilo que acreditamos. Então, Pai, por favor, nos dá convicção e nos dá fé. Que quando alguém, porventura, questionar, possamos ter a certeza e a convicção e assim responder a verdade, em prol da verdade, Senhor. Anjos especiais, Senhor, pedimos para nós, para as pessoas, Pai, que estão ouvindo, e pedimos pela semana, pela nossa vida financeira, familiar, todas as áreas da nossa vida, Senhor, cuide de nós. São as bênçãos que pedimos e agradecemos no santo, doce nome de Jesus. Amém.